Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Deixo-lhes uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10. Versículo de número 9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Amém. Somente este versículo. Pela pregação do Evangelho, nós anunciamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus é a única possibilidade de salvação, de acesso a Deus que qualquer pessoa pode ter. Jesus Cristo nada mais é do que a única e grande oportunidade que Deus deu a cada um de nós para nos salvar. Uma oportunidade única, mas que é suficiente para salvar o mundo inteiro, se o mundo inteiro crer. Nossa mensagem tem como seu centro, o seu principal, Jesus o Cristo. Porque não existe assunto melhor para se tratar nesse mundo a não ser falar do Salvador. Porque Ele é a verdade absoluta de Deus para toda a humanidade. Bem-aventurado quem crer. Anunciando a Jesus Cristo, nós estamos dizendo a todos que no meio da cultura deste mundo, que é reprovada, que na verdade não há louvor nenhum, porque a cultura desse mundo desconstrói, a cultura desse mundo definha as pessoas que o seguem, as conservando em uma escravidão espessa de iniquidade, longe de Deus. Mas nós anunciamos o Cristo que é o libertador de todos, e que este mundo é como uma parede que na verdade bloqueia o acesso das pessoas até Deus. Toda esta cultura é como uma estrutura, uma parede. E a parede, ela nada mais é do que um obstáculo que bloqueia qualquer tipo de acesso. Não se tem como atravessar de forma simples uma parede. Para atravessar é necessário que haja ali uma porta. E a nossa mensagem diz para você que Jesus é a porta. Sim, Jesus é a porta para o mundo inteiro. Ele é a porta aberta nesse contexto em que todas as pessoas vindo até Ele se salvarão, encontrarão nele o acesso a Deus. E a cultura, principalmente que nós temos no dia de hoje, é um obstáculo que impede esta geração de conhecer Jesus, de chegar-se até Jesus e recebê-lo como Salvador. Porque ela começa a ensinar que Deus não existe, que Jesus é apenas uma lenda, e com todas essas mentiras tentam impedir o acesso das pessoas a Deus. Só que Jesus, sabendo disso, conhecendo o coração humano, conhecendo todas as gerações, inclusive as futuras, ele enviou, deixando aqui sua palavra, para que os mensageiros pregassem. E pela pregação do Evangelho, as pessoas vão descobrindo que existe uma porta aberta no meio de toda esta parede, de todo esse obstáculo cultural. É por meio da pregação do Evangelho que as pessoas vão descobrindo que existe de fato uma porta que os leva para Deus. E que todo este obstáculo não pode impedir alguém de chegar a Deus se as pessoas encontrarem a porta. E nós, pela pregação do Evangelho, dizemos a vocês: a porta é Jesus Cristo. Prosseguindo, esta cultura é de fato como uma parede. Imagine uma casa que só tem as paredes, não tem janelas, não tem porta. Ela impede então a entrada da luz. Tudo ali é escuridão. Assim é esta geração sem Cristo. É uma geração obscura em suas iniquidades, vivendo tudo aquilo que é reprovável, a ponto de praticar como conduta de vida as coisas que são profanas, perversas, vergonhosas, mas que são praticadas como se fossem coisas comuns. Entendem isso como liberdade, quando na verdade é uma libertinagem. Mas isso é o resultado de uma cultura que impede as pessoas de enxergarem a luz. A luz é Jesus Cristo.
Mas pela palavra de Deus nós dizemos que Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, por meio da pregação do Evangelho, as pessoas conseguem enxergar Jesus, a luz da sua salvação, e conseguem então correr para a porta, para sair do escuro desta cultura sem portas, sem janelas, sem nada, mas que prende a sociedade na escuridão de seus pecados. Esta cultura é como as paredes de uma casa que os conduz aos cômodos. Pelas paredes das casas, você chega a um cômodo, a sala, o quarto, a cozinha, ao banheiro. É desta forma que a cultura vai conduzindo as pessoas para a maldade, para a violência, para o crime, para as drogas, para a prostituição. É uma estrutura que conduz as pessoas a algum lugar. E, na verdade, vai conduzindo dia após dia as pessoas a todo tipo de erro. A cultura é como uma parede que separa os cômodos. Afinal de contas, a cultura, principalmente atual, é como as ideologias mostram que tudo deve ser dividido em classes. E assim, toda a sociedade vai sendo dividida, fragmentada até ser destruída. Nós vivemos uma sociedade onde os casamentos são divididos, onde pais e filhos são divididos pela rebelião, vivem como inimigos de guerra debaixo do mesmo telhado, onde homens e mulheres são divididos como se fossem inimigos de guerra. E esta sociedade não leva em consideração. Essa estrutura não permite que as pessoas entendam que Deus quer unir a todos debaixo de um mesmo amor, de uma mesma misericórdia e de um mesmo Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Portanto, é uma estrutura que traz o formato de uma planta, assim como a casa, as paredes da casa, mostra o verdadeiro formato da planta da casa. Esta cultura, ela tem o formato de uma planta de iniquidade, ou seja, nós saímos pelas ruas e vemos qual é a forma cultural que existe nos dias de hoje. É uma forma cultural que conserva as pessoas em todo tipo de iniquidade, fazendo com que essas pessoas percam suas vidas, sua paz, sua alegria, sua saúde e principalmente a salvação. É uma estrutura assim como uma parede que é firmada sobre o alicerce. E a gente vê um dos alicerces da sociedade, que é a escola, sendo minada e invadida por todo tipo de ideologia que está acoplando na formação do caráter da criança, dos jovens, dos adolescentes, todo tipo de mentiras, todo tipo de enganos, com o objetivo de formar lá na frente uma sociedade sem Deus, uma sociedade completamente anarquista, e com isso eliminar a cultura e eliminar a identidade da nação. Assim vai indo. A cultura, ela é uma estrutura que sustenta o telhado, fazendo com que todas as pessoas estejam debaixo de ideologias, debaixo de mentiras. Ao invés de cultuarem a Deus, adorarem a Deus, adoram a criatura, celebridades, suas famas, seus sucessos, e com isso a sociedade inteira vai em peso, cada vez mais longe de Deus, vai andando sem a presença de Deus. Como se estivesse vivendo em uma casa só de paredes e sem portas. Uma casa só de paredes e sem portas é um labirinto. Por isso que a gente vê as pessoas que vão e vêm, perdidas, não sabem para onde vão, não sabem onde buscar solução, não sabem o que fazer para resolver seus problemas, não sabem onde estão as respostas da vida e vão de um lado para o outro, sem encontrar o verdadeiro sentido da vida. Porque vão de um lado para o outro e não vão a Jesus Cristo, não encontram a porta aberta. Mas por meio da pregação do Evangelho dizemos que Jesus é a porta no meio deste labirinto, para que homens e mulheres escapem, para que homens e mulheres não fiquem cercados, não fiquem presos e se percam no meio do labirinto cultural e mentiroso que nós vivemos. Por fim, Jesus é a porta que nos conduz para fora da casa, ou seja, para fora desse sistema mundano, desse sistema perverso, maligno, desse sistema mentiroso que conserva e escraviza as pessoas no engano. Desta forma,
Todas as pessoas que entram por Jesus Cristo, entram para dentro da sua graça, saem fora do sistema deste mundo, que é pecaminoso, e entra para dentro da graça de Deus, a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, recebendo por meio de Cristo a justificação de seus pecados, tendo seus pecados perdoados e apagados pelo sangue do Cordeiro, e com tudo isso sendo recebidos por Deus como filhos de Deus. Na verdade, anunciamos sempre a Jesus Cristo. Pregamos para este mundo pecador que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E eu pergunto a você, você não quer aceitá-lo como teu Salvador? Entregue a Ele tua vida. Aceite Jesus Cristo. Entre pela porta, e a porta é Jesus. A porta aberta para a salvação de todos os pecadores. Não fique preso no labirinto deste mundo pecador. Não fique preso em meio aos obstáculos deste mundo que te impede de ter acesso a Deus. Pela pregação do Evangelho te anunciamos, aceite Jesus, Ele é a porta, Ele é o acesso a Deus. Então, se você o aceitar, Ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde a Jesus Cristo e vinde a Ele hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus o Cristo. Amém.